dia, estamos hoje aqui novamente para mais um papo de qualidade, hoje com o professor Marcos Alves de Lima, que trabalha no 4º ano aqui da nossa escola, e também com seus dois alunos, Ana Sofia e Pedro. Vamos aí para mais um episódio do podcast. Professor, gostaríamos de começar aqui com as suas palavras. Quem é o Marcos? Pergunta difícil, né? A gente está cada dia se descobrindo, se conhecendo. Né? Mas, para resumir, então, eu sou lagiano, né? Nasci em Lages em 1981, tenho 41 anos. Sou o pai da Damaris e da Marissa. Né? Meu pai, filho do Wilson José de Lima, meu pai tem 84 anos. E sou uma pessoa muito de família mesmo, né? Sou uma pessoa que prezo muito pela família e leal às amizades, né? E esse seria um resumo do que a gente é, o mais seria o que a gente faz, né? Então, seria mais ou menos isso. Eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, né? Tem fé em Deus, né? Não daria um nome para esse Deus, não daria, né? Mas eu acredito que há alguém que há uma mente acima da gente que nos criou, que idealizou tudo isso, né? E esse é um breve resumo do que eu sou. Como que você se tornou professor e como que foi o seu caminho nessa profissão? Bom, quando criança, quando perguntava o que eu queria ser quando crescesse, né? Dentre várias profissões, uma delas era professor. Só que a minha intenção era ser professor de letras, né? Ou história, era a minha intenção. Mas como eu casei muito cedo, casei com 20 anos, né? Logo fui pai, daí pagando aluguel e tal, né? Não foi tão fácil assim já realizar esse sonho, né? Então, hoje já existem várias possibilidades de você realizar uma formação acadêmica, né? Mas naquele tempo era muito difícil, né? Era muito caro, além de ter poucas instituições, né? Era um valor que poucos conseguiam, né? Então, para ter uma ideia, quando eu fui na FURB, ver a mensalidade, o curso mais barato, o meu salário não cobria a mensalidade, né? Era uma coisa inviável, então tinha que se manter e tal, mas era uma coisa era quase que um monopólio, vamos dizer assim, né? Aí, com o passar do tempo, foram surgindo outras instituições aqui em Blumenau, né? Em Blumenau, aliás, moro em Blumenau, só que, mesmo assim, pela escala de trabalho, meu horário de trabalho, eu trabalhava por escala, não se encaixava a escala de trabalho com os horários de curso. Aí foi onde fui adiando, né? E daí uma vez eu fui numa instituição para ver os cursos lá, letras ou história, né? Aí os únicos cursos que estavam disponíveis no meu horário era pedagogia e técnica, alguma coisa assim, administração. Não era formação em administração, alguma coisa a ver com administração ali, mas era no nível técnico, né? Aí eu fui almoçar na casa do meu irmão, né, Isaías, e já estava combinado, né? Aí a minha cunhada, que ela é professora, pedagoga, aí ela perguntou se deu certo e tal. Eu disse, olha, o único curso que se encaixou mesmo foi pedagogia. Ela disse, por que você não faz pedagogia? Tem tudo a ver com a tua área, com o que você gosta, mais à frente você faz outra coisa, né? Mas, voltando um pouco atrás, quando eu concluí o ensino fundamental, tinha o ensino médio com magistério. E alguns colegas convidaram, né, para fazer o curso lá, para a gente estudar lá. E eu não quis fazer o magistério, que magistério seria a antiga faculdade de pedagogia, né? Seria isso, né? Então, ensino médio com 4 anos, mas com magistério. Eu disse, eu não me vejo trabalhando com crianças, com pequenos, né? Eu pensava em trabalhar como professor, mas sempre pensava de ensino médio, adultos, né? Era essa minha imaginação, né? Mas com pequenos, crianças, eu nunca me vi trabalhando com crianças, né?
que na formação, no curso lá, conhecendo o curso e tal, acabei me identificando, gostando das disciplinas, gostando das matérias, né? E foi onde que eu fui a profissão de pedagogia, né? E daí concluí o curso de pedagogia. Quando concluí o curso, um mês ou dois depois, abri o concurso para Indaial e para o Estado. Aí eu fiz os dois concursos, daí passei para Indaial e passei no Estado também, só que Indaial chamou primeiro, né? Fiquei numa colocação um pouco melhor. Aí eu fiquei entre a primeira chamada, né? Vim na primeira chamada. Já pelo Estado já fiquei um pouco mais atrás, vamos dizer. Empatei com vários, né? Na verdade nem sei qual colocação fiquei, porque eu empatei com vários. Daí quando empata com vários, né? Aí vem a questão da idade, número de filhos, vem vários critérios para desempate, né? Aí quando me chamaram eu já estava aqui, acho uns 6 meses aqui em Indaial, daí eu resolvi continuar aqui. Foi dessa forma. Então eu não escolhi pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu. E estamos aí nesse desafio aí. E aqui na Rodolfo, quando e como começou o senhor a trabalhar aqui? Eu na Rodolfo também, comecei em Indaial, né? Então eu não conhecia bem Indaial, eu pesquisei as escolas que eu poderia estar mais próximo, lá no bairro. Aí no dia da escolha de vagas tinha uma ex-diretora, agora não vou lembrar o nome dela, uma ex-diretora de uma escola de Indaial, que a filha dela também estava lá para escolher a vaga, né? Que havia passado no concurso. Aí a gente trocando uma ideia ali, ela perguntou onde que eu morava e tal. Aí ela sugeriu, tem a escola Ana Alves Dias e a Rodolfo Alford, que são os colégios, as escolas mais próximas da tua casa. E foi bom, porque eu não cheguei a ver, quando na minha pesquisa não apareceu o Rodolfo Alford, apareceu uma escola mais à frente, né? E seria bem mais longe, ficaria bem fora de mão, né? Aí com a sugestão dela, eu escolhi a Rodolfo Alford em 9 dias. Aí comecei aqui em 2018. Dia 1º de fevereiro, e lá na 9 dias também, dia 1º de fevereiro de 2018. Aqui com o 5º ano e lá com o 4º ano. Foi dessa forma que eu fui aqui. Como você está um bom tempo na escola, os alunos que você teve cresceram, né? E como é ver essas crianças crescerem? Qual a sensação de fazer parte de um pouco da vida dessas crianças e ver que no futuro talvez elas vão se tornar profissionais excelentes e ver que você participou da formação delas, né, do ensino delas que elas tiveram? Então no ensino, nas séries iniciais, a gente tem 1 ano só com eles, né? Então agora a gente tem contato diariamente e tal, né? Mas quando eles vão para a série seguinte, mesmo no mesmo horário, né? Por exemplo, as crianças que estão ali no 5º ano, eu não tenho contato com eles, praticamente a gente se encontra no corredor, no olho e tal, né? E então a gente acaba já no mesmo horário já tendo um contato mínimo, né? E depois quando eles vão para o 6º ano, daí o contato é quase zero. Então, mas reencontrar ex-alunos, né? Eu digo que é melhor ter ex-aluno do que aluno, né? Porque ali fica o resultado realmente da relação que se teve nesse 1 ano, né? E ver a evolução deles também, ver o resultado da evolução deles também, né? Isso é muito bom, gratificante. E uma experiência que eu tive, foi uns dias atrás, eu fui fazer um trabalho com a professora de português lá na Alves Dias, lá. Entrei na primeira turma de 2018. Então, quando eu entrei na sala, que eles viram que era eu, assim, foi aquela surpresa, todo mundo veio conversar, cumprimentar. E até para iniciar a conversa demorou, né? Porque todo mundo queria cumprimentar. E daqui da Rodolfo aqui, encontrei vários alunos, né? Depois, né? E a gente se encontra aqui na escola aqui e tal. E é sempre gratificante encontrar eles, é sempre bom ver eles, ver que eles estão bem e ouvir notícias boas, né? O fulano está melhor, o comportamento melhorou, está indo bem nessa matéria, né? A turma melhorou, né? Ouvir notícias boas para mim é gratificante, porque o que a gente quer realmente é que eles evoluam, né, como pessoa e no aprendizado também. É um desafio, porque a gente tem 1 ano só, né? Os alunos, a gente tem 1 ano com eles, então nesse 1 ano é 1 ano que você tem para criar
um bom vínculo, causar boa impressão, né? E às vezes um ano não é suficiente para isso, né? Para você criar esse vínculo com o aluno. Dependendo do aluno, um ano é muito pouco. Então, nas séries finais, você tem a vantagem de acompanhar os alunos do sexto até o nono ano. Então, com o passar do tempo, um professor que de repente você não se identifica tanto, mas lá na frente você acaba tendo um conhecimento melhor desse professor ou desse aluno também, o contrário também, né? E você acaba tendo um conhecimento melhor desses alunos, do sexto ao nono ano. A gente tem um ano só para essa experiência. Então, eu digo que se a gente conseguir, em um ano, criar um relacionamento, impactar as crianças de forma positiva, eu acho um trabalho, um desafio bem valioso, né? Um resultado bem valioso e um desafio muito grande, porque é esse ano e pronto. Não tem um outro ano para que a criança tenha outro olhar da tua pessoa, né? E você pensa em ser o professor da manhã? Das séries finais, eu penso em concluir ainda como realização pessoal, né? Não que eu pretenda sair da educação das séries iniciais, mas eu pretendo fazer letras porque era para uma realização pessoal, né? E como gosto de escrever, eu gosto de ler, gosto bastante desse mundo, né? Então seria mais para uma realização pessoal, e é claro que dependendo da formação pode surgir oportunidades diferentes e você mudar de ideia de repente, né? Mas a intenção seria para realização pessoal. E sabemos que o professor tem uma grande paixão aí pela poesia e pelos poemas, né? Tem um grande talento nisso. Como surgiu essa paixão pela poesia e pelos poemas? Só fazer uma observação, né? A poesia, ela é muito confundida com o gênero textual, né? Já conversei com eles ali quando a gente trabalhou os poemas, para fazer os poemas de Indaial, né? Então, quando os professores falam, vamos escrever uma poesia, vamos fazer uma poesia, eles pensam no gênero textual poema. Então, é um gênero textual poema, então tem cartas, né? Tem crônicas, né? E vários gêneros textuais, artigos, né? Relato histórico, diário, todos esses são gêneros textuais, né? Agora, poesia, ela pode estar em todos os gêneros textuais, né? Todo tipo de gênero. Então, a poesia ela pode estar pode estar representada numa fotografia, numa pintura, até na culinária, né? Acaba, se você lembrar ali naquele desenho animado, eu não sei se vou pronunciar certo ali, o Ratatouille, acho que né? Não lembro a pronúncia correta ali, mas o crítico que foi visitar lá o restaurante, né? Era um crítico de gastronomia, né? Então, quando ele prova daquele alimento, ele volta lá na infância dele, né? E remete lá a lembrança faz ele voltar à infância, né? Reviver aquela emoção, aquele sentimento de estar com a mãe provando de um prato que a mãe preparou, né? E se você analisar essa impressão que causou nele, isso é poesia, né? Então a poesia por si só, um texto por si só não tem poesia, né? Então a poesia ela é a impressão que causa em quem lê, né? A arte é a impressão que causa em quem vê essa arte. E nem sempre as impressões que causam em quem aprecia são as mesmas que o artista reproduziu. Nem sempre são as mesmas. Às vezes o texto que você escreve com uma ideia, pensando numa coisa, a pessoa lê, ela tem outra interpretação daquilo, ela tem outras impressões daquilo, né? Daquele mesmo texto. Então, uma obra de arte que você faz, que você entrega para outros apreciarem, para outros verem, é como você entregar um filho para o mundo, né? O resultado, né, as impressões, o resultado nem sempre são aquelas de que a gente originou, né? As ideias originais, né? Então, a poesia está em diferentes estilos. Então, a poesia são as impressões, as sensações que aquele trabalho causa em quem aprecia e quem vê. E como surgiram as inspirações para começar a escrever poemas? Então, poemas eu escrevia de forma para mim, nunca mostrava para ninguém. Dava uma ideia lá, eu escrevia,
gostava de fazer paródia de música, pegar uma música lá, colocar uma outra ideia, escrever algo diferente, né? Mas nunca mostrava para ninguém. Então era um aluno muito, como que eu posso dizer, muito reservado. Era uma pessoa reservada, de poucas amizades na escola, né? Respeitava todos, mas não era uma pessoa assim que você chegava, tinha muitas amizades. Minhas amizades eram bem selecionadas, né? Nunca gostei de chegar antes do horário na escola, ficar 10, 15 minutos, chegava próximo de bater o sinal, né? Batia o sinal e ia para casa. E então as reflexões e algumas emoções que eu gostaria de falar ou de expressar, eu colocava no papel. Só que eu não tinha o hábito de guardar isso. Aí uma vez eu escrevi um poema e coloquei na mesa da professora de português. Eu repeti a quinta série. Então, quando eu repeti a quinta série, veio uma outra professora, né? Essa ficou da quinta até a oitava série. Naquele tempo era 8 anos, né? Da primeira série à oitava série. Daí eu peguei e coloquei esse poema na mesa dela, no meio dos materiais, e sentei. Ela não viu quem colocou, ela juntou os materiais, ela juntou aquele poema junto, né? E no decorrer da semana lá, ela viu aquele papel no meio dos materiais dela, ela não sabia de quem era, porque eu não coloquei o nome. Aí ela perguntou nas outras escolas que ela trabalhava, perguntou, até que chegou na nossa escola novamente, daí ela perguntou pra gente, meio acanhado, disse que fui eu. Aí ela chamou, ela disse que era um estilo diferente, que tinha jeito para escrever, que eu continuasse escrevendo e tal, fez algumas correções, algumas sugestões. E depois disso eu comecei a dar um valor maior para os trabalhos, né? Aí comecei a guardar os textos, colocar nos cadernos e tal, e daí desde então eu comecei a apresentar para outras pessoas, para colegas, né? Para professores, para família, para amigos, né? E eu comecei a perceber que, por mais simples que eram os textos, né? Mais linguagem muito simples, às vezes com pobreza de vocabulário, né? Mas com uma ideia que causava impressões nas pessoas. E eu comecei a perceber que isso causava um certo impacto, que a escrita ela tem um poder muito grande, é uma arte que, se através da escrita eu conseguir emocionar, conseguir causar reflexão, causar indignação, causar revolta, causar graça, então isso tem um poder muito grande, né? E então lendo poemas, sempre gostei de ler poemas, né? E aí eu gostava também de alguns poemas que eu gostava mais, assim, os estilos eu tentava imitar, tentava copiar, né? E tentar reescrever aquele mesmo texto com a minha ideia, né? Mas falando de outra forma, pegando a mesma ideia do autor, né? E tentar escrever. Seria um plágio, na verdade, mas eu tentava pegar aquela ideia e escrever do meu jeito, né? Escrever do meu jeito, mas pegando a ideia do autor, para ver como que eu escreveria da minha linguagem, né? E assim eu fui exercitando, gostando, né? Se tornou um hobby também. E a leitura, né? E a leitura também, quando eu demorei, primeiro ano que eu estudei, eu não aprendi nada, né? Era um aluno muito desatento, uma dificuldade de prestar atenção, me distraía muito fácil. Então, um broche da professora, um brinco, uma estampa diferente, umas figuras na parede, então sala decorada era um desastre para mim, né? Então minha mente dispersava, né? Então o primeiro ano não aprendi nada, aí repeti o primeiro ano, aí quando chegou no segundo ano, indo com os meus colegas para o segundo ano, segunda série, a diretora me chamou, não, você é naquela sala lá. Não, mas eu quero ir com os meus colegas, lá, os meus amigos e tal. Não, você não aprendeu, você tem que, né, você vai voltar lá para a tua sala e tal. Aí que eu fui entender que tinha que aprender a ler, né, você não aprendeu a ler, você nem o alfabeto você não conhece ainda e tal. Aí que eu fui entender que era para aprender alguma coisa, né? Então eu lembro do alfabeto na sala de aula, né? Aí tinha uma vaquinha, ela estava o V era uma vaca, né? Aí tinha uma cerca e um arbusto do outro lado da cerca. E a vaca com a língua se esticava o máximo aquela língua para tentar alcançar o arbusto e não alcançava, né? Todos os dias eu dava um jeito de alimentar aquela vaquinha, né?
Eu era o macaquinho que saía lá do M, ou o outro bichinho que ajudava e tal, e ali eu ia bolando histórias, ficava a manhã inteira criando histórias na cabeça. Aí quando eu repeti a primeira série novamente, em menos de 3 meses, 2 meses, por aí, mas foi pouco tempo, eu estava lendo muito bem. E eu não lembro de ler, de aprender a ler juntando letras, juntando os sons ali e tal, né? Quando eu tive aquela percepção, eu já saí lendo, a professora teve o trabalho de me ensinar a obedecer as pontuações de ler devagar, que eu lia muito rápido, né? E quando eu comecei a ler, porque eu tinha uma desconfiança assim, quando alguém contava uma história para mim, eu ficava pensando, será que está contando a verdade? Será que é isso mesmo? Será que não está me enrolando? Será que não está inventando? Não está contando do jeito que quer e tal? Então eu frequentava uma igreja evangélica, meu pai era uma igreja evangélica, a gente ia lá, então a forma deles fazer os sermões e tal, né, era mais contando as histórias bíblicas e tal, né? Quando eu aprendi a ler, eu fui ler toda a Bíblia para ver se realmente as histórias eram do jeito que contavam. E alguns detalhes eu já percebi que não era do jeito que contavam. Então, aí eu fui, as histórias que minhas irmãs mais velhas contavam, fui lá reler. O que deu? Deu cãibra. Deu cãibra, estica a perna. Conseguiu convencer a namorada de dar um beijo, bem na hora que você vai beijar, antes de beijar dá cãibra. Como o professor sabe, professor? Como o professor sabe? Como o professor sabe disso? Sempre acontece com os amigos, né? Sempre com um amigo, né? Um amigo, aconteceu uma vez com um amigo meu. É sempre assim, né? Uma vez um amigo meu, né? Eu pausei na hora que tu começou a reclamar, né? Pensei, vai dar uma coisa, o cara vai ter um piripaque com gravação. Eu pausei, mas eu já voltei. Tem um piripaque. E eu parei onde então? O senhor tava falando da... Pô. Tá. Sim, lembrei. Dá um sinal lá quando puder continuar. Pode ir? Pode. Então voltei comecei a conferir as histórias que eu ouvia, né? Nos livros. Então a história dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Minhas irmãs tinham uma das minhas irmãs tinha uma cartilha, né? Que contava a história de um personagem que era do sítio, que ia visitar o avô e tal, né? E aquela história, as figuras, as imagens chamavam a atenção. Eu fui ler para conferir se realmente era daquele jeito que me contava. Então eu vi que a leitura, ela liberta a gente, né? Ela traz autonomia, traz liberdade para a gente. E eu virei um leitor desde cedo já, né? Histórias e quadrinhos, eu devorei histórias e quadrinhos, né? Só que a religião lá que meu pai frequentava, na época, hoje não, hoje já está mais, né? Na época era pecado ler gibi, né? Uma coisa até estranha, né? Então um amigo meu, que a gente era da mesma comunidade religiosa, a gente ganhava umas moedas, uns trocos, a gente comprava uma revista, né? A gente comprava os gibis e ele escondia embaixo da casa dele. Tinha um esconderijo lá, a gente chamava de televisão em papel, a forma que a gente chamava história do gibi, né? E quando dava, a gente ia lá embaixo, escondido, lia escondido, né? Às vezes embaixo da casa já tinha paranho e tal, tu ia lá e tirava aquilo lá, que era uma área bem escondida mesmo para ninguém descobrir. A gente ia lá, tirava aqueles paranhos e tal, ajeitava lá, sentava e ficava lendo o gibi lá, escondido para ninguém tomar o gibi da gente, né? Então eu guardava na casa dele lá e comecei a consumir diversos livros e a leitura foi acompanhando a minha vida, né? Então isso ajudou bastante também a me interessar pela poesia, pelo poema e outros textos, né? Então, quando eu mostrei, quando a dona Sandrinha fez aquele incentivo, né? Isso daí não parou mais, né? Aí virou um hobby mesmo. É isso. Conte-nos um pouco de concursos de literatura que você participou e ganhou. Então, eu quase não, como se diz, eu escrevia primeiro para mim uma forma de
não com intenção, né, não com pretensão, né, de algum reconhecimento e tal, e eu compartilhava também não com a intenção de que as pessoas, como se diz, atrás de reconhecimento. Eu compartilhava na ideia de causar impacto, de impressionar, de trazer reflexão, né? Era nessa intenção que eu compartilhava, né, os poemas, né? Então, daí na escola, lá onde eu estudava, surgiu um concurso para a letra do hino da escola. A escola era a Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. Aí fui fazer a letra da música e tal, e não conseguia encaixar o nome da escola. Para mim o nome da escola era muito grande, né? Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, como que eu vou colocar isso na música? Aí eu lembrei do SEDUP, né? SEDUP, que é uma sigla, né? É uma sigla, o SEDUP, eu pensei, que tal eu colocar EBMAT, Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré. E vou colocar isso na música, vai parecer estranho, mas depois de começar a cantar e a turma se familiarizar com isso, vai ser tão comum, em lugar de dizer Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, falar EBMAT, né? Só que foi justamente a ideia que me derrubou, né? Que me colocou em segundo lugar, né? Aí fiquei em segundo lugar nesse concurso do hino da escola ali. Então foi uma das primeiras, né? E quando eu trabalhava na Queires Telecom, em 2004, acho que foi 2003, 2004, aí teve a semana da Cipate, eles fizeram um concurso cultural, daí tinha de desenhos, de música, né? De vários estilos, e tinha a parte escrita, né? Criar um texto falando sobre segurança no trânsito. Era uma empresa que tinha uma frota grande de carros, né? Tinha empresa em Florianópolis, aí tinha uma filial aqui no Blumenau. Então, na ideia de prevenir acidentes, né, foi feito um concurso de cultural com essa ideia, né, de prevenção ou de acidentes no trabalho, no local, no trânsito, né? Você escolhia a ideia. E eu escolhi falar sobre o acidente, sobre o trânsito, né? Segurança no trânsito. Aí o texto foi escolhido, aí ganhei um almoço mexicano, né? E uma caneta, que já não tem mais, né? Já se acabou. Então foi uma das primeiras premiações, vamos dizer assim, né? E deixa eu ver se eu tenho esse texto para compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui a linguagem bem simples, né? Isso foi em 2004, que a gente tem que... Quando você passa um tempo, você lê algum trabalho mais antigo, você fica um tanto crítico de si mesmo, né, do texto, então a gente tem que tomar cuidado e deixar do jeito que está, né? Porque, deixa eu ver aqui se eu acho, para compartilhar com vocês aqui. Aqui. O desejo do Gol. Meu nome é Gol 2000. Moro na garagem da maior revendedora da cidade. Faz mais ou menos 8 dias que aqui cheguei. Lembro-me que o dono da garagem elogiou-me muito, dizendo que eu tenho uma cor muito bonita. Confesso que fiquei muito entusiasmado e alegre. Depois de tudo que já passei, é um milagre ainda eu existir. A minha maior preocupação aqui dentro é como será meu próximo proprietário. Fico imaginando como será ele. Tomara que não seja igual ao meu último dono. Não por preconceito de maneira alguma, e isso porque ele é muito irresponsável. Meu último dono andava sempre acima da velocidade permitida, que dava um frio no meu tanque. Fazia ultrapassagens forçadas, às vezes dirigia embriagado e não fazia as minhas manutenções necessárias. Quando fui parar nas mãos dele, logo nas primeiras voltas já percebi que não deveria ser um bom motorista. Não conhecia muito bem as leis e normas de trânsito, não procurou conhecer as minhas particularidades e acessórios. Quando viajava, então, era uma loucura. Não dava importância às condições adversas como chuva, granizo e neblina. Não planejava seu itinerário. Em descidas como as serras, confiava apenas no freio e não usava o meu freio motor. Uma vez, ele se distraiu olhando para uma jovem que passava na calçada e eu bati com a dianteira em um poste. Fiquei com os faróis quebrados. Ele bateu a minha porta com toda a força, começou a me espancar e me ofender com tantos palavrões que eu não vou dizer aqui.
não usava cinto de segurança, não sinalizava para antecipar as intenções, não respeitava a faixa de pedestre nem o sinal vermelho e adorava competir. Ufa! Não sei como não fui parar no ferro velho que tem ali no outro lado da rua. Estão chegando alguns interessados em me comprar. Tomara que meu novo parceiro seja meu amigo e um motorista conscientizado. Torçam por mim, pessoal. E até mais. A gente se vê por aí. Fom, fom. Aí foi esse texto aqui, né? E depois foi, para eu lembrar, aí um texto que eu fiz em 2020, né? Teve uma biblioteca de Santa Catarina, né? Florianópolis, abriu um concurso cultural também para ajudar as pessoas na pandemia, para trazer histórias para as pessoas na pandemia, né? Então, abriu um concurso ali no estilo na categoria vídeo, escrita, né? E áudio, as 3 categorias. Eu resolvi fazer um vídeo, né? Fiz um vídeo e ficou em segundo lugar esse texto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Então esse texto tem muito a ver comigo mesmo, né? Tem parte da minha história aqui no texto. E a ideia era justamente trazer histórias para as pessoas em casa, né? Para tirar um pouco aquela situação da gente ali todos trancados, né? Isolados. Há presentes que não se quebram. Era a turma da primeira série. Um dos colegas exibia no recreio um carrinho que, ao bater em algum obstáculo, se desmontava. Depois era só montar e provocar um novo acidente. Eu, que criava meus brinquedos, naquele momento desejei ter um carrinho daqueles. A vontade de ter um brinquedo igual não ofuscava a alegria de ver a festa do meu amigo. Naquela semana seria o meu aniversário. Na minha imaginação infantil, pensei que não seria nada mal receber de presente um carrinho para provocar diversos acidentes inofensivos. Eu sabia que não haveria presentes, nem festa. Era tão natural para a gente se contentar com a alegria de ficar um pouco mais velho e receber com sorrisos os cascudos dados pelos irmãos e colegas. Sem esperar, minha avó, que morava numa cidade vizinha, apareceu com seu jeito sério e com ternura nos olhos. Não era uma simples visita, havia uma razão para tal: o meu aniversário. Ela tirou de sua bolsa um pacote de pipoca amarela, feito por ela, me deu uns trocados e disse: teu presente de aniversário. Havia tanto amor naqueles olhos de mel, tanto amor naquela voz de vó, tanto amor naquele pacote de pipoca amarela. Peguei o presente feliz da vida e usei os trocados para comprar umas guloseimas e dividir com os meus irmãos. Não tinha balões, nem ambiente decorado, mas o meu coração estava em festa. Nunca esqueci aquele dia. Provavelmente eu ficaria muito feliz se recebesse aquele tal carrinho de presente, mas receber a visita da minha avó em razão do meu aniversário e um pacote de pipoca amarela que ela mesma fez, não tinha comparação. Já se passaram alguns aniversários. Amanhã completarei mais um ano de vida. Eu estava aqui, olhando a foto da minha vozinha e relembrando aquele dia. Seria bom demais abrir a porta e ver minha avó chegando com seu jeito sério, com aqueles lindos olhos de mel, com um pacote de pipoca feito por ela e ouvir: teu presente de aniversário. Seria bom demais. Fiz em 28 de julho de 2019, um dia antes do aniversário. Então essa era a tua história, né? Isso, essa aqui, parte da história está aqui, né? Daí foi esse texto que eu mandei lá, né? E aí o hino da Ana Alves Dias, como que surgiu ali, né? Foi o hino da Ana Alves Dias. Eu estava trabalhando aqui com o 4º ano, e lá, né, na Ana Alves Dias, o gênero biografia. Aí eu escolhi trabalhar o patrono, né, da Rudolf Oft, a patronese, né? Patrono da Ana Alves Dias. Aí, para homenagem cívica, eu pensei em criar uma música, né, para sair para as crianças e tal, para apresentar.
Aí eu fiz da Rudolf Alford aqui, ficou o primeiro estrofe e o refrão e não saiu mais, né? Não consegui, tá lá guardado lá, né? E da Ana Alves eu consegui fazer e tal, daí coloquei bolei uma música e apresentamos uma homenagem cívica, apresentamos a capela mesmo, né? Saímos com as crianças na ideia de apresentar a homenagem cívica. Só que quando chegou na última parte do refrão, a gente apresentou e saiu junto com o terceiro ano, na época, né? 2019. Saímos com o terceiro ano lá e apresentamos junto com o terceiro ano, quarto e terceiro ano. Aí quando chegou na última vez que canta o refrão, as crianças cantaram juntas, né? A turma toda começaram a cantar junto o refrão, daí a diretora, naquela empolgação e tal, vai ser o hino da escola, é o hino da escola e tal, e beleza, e morreu e ficou ali, né? Aí tá, daí eu tentei trabalhar, achar pessoas que entendessem bem de música para arrumar os arranjos, escrever, né, a partitura da música e tal, né? Porque eu não sou músico, né? Eu canto, né? Eu digo que quando eu canto acontecem milagres, né? O surdo manda baixar o volume, né? O mudo manda ficar quieto, essas coisas acontecem, né? Então, mas foi legal, né? Mas daí passou o tempo, daí nesse ano, daí tocaram no assunto de novo e disse, olha, se for fazer, então tem que ser algo sério, né? Fazer algo sério e deixar registrado, porque a música ela muda a melodia, né? Você canta hoje, não registra, passa um tempo, a pessoa não lembra mais, vai cantar diferente, né? Então teria que deixar a música escrita, a partitura, né? A música escrita e tentar salvar ela de alguma forma. Aí uma professora lá encabeçou, a professora Simone encabeçou o projeto lá. Foi a professora Simone, e o Ademir, do estúdio Ademir, né? Acho que é PA, acho que é o nome do estúdio, ali no Cano do Norte, ali, né? Daí ele trabalhou a música, né? Foi feito o projeto, ele assumiu o projeto e fez a música, o arranjo e tal, e a escola agora tem o hino da escola, né? Mas foi numa atividade com os alunos ali, né? Fiz a musiquinha para a gente ensaiar e cantar na homenagem cívica e ficaria por isso mesmo, né? E está lá o hino da escola. Como é professor, o professor fez o hino da Ana Alves Dias, né? Como é que o professor, sabendo que você não vai ficar ali, basicamente, para sempre? De certa forma, o nome fica quase que, né, fica imortalizado, fica uma forma registrada ali. É uma sensação que eu digo, o ser humano ele tem medo da morte, né, da não existência, né? Não é nem da morte, é do não existir, né? Então, quando as pessoas morrem, na verdade elas morrem quando elas deixam de ser lembradas, né? Então, enquanto se tem a memória com os filhos, né? Quando se tem a memória com os netos, a memória está na memória dos amigos, ainda a pessoa vive de alguma forma, ela não deixou de existir, né? Mas quando ela para de ser lembrada, daí realmente ela morreu. Então eu penso que a pessoa não morre no dia que deixa de existir, ela morre no dia que ela deixa de ser lembrada, né? E se for levar isso ao pé da letra, de forma literal, alguns morrem antes, né? Porque não são lembrados nem em vida, né, às vezes, né? Então é uma forma de continuar existindo, né? É uma forma de continuar existindo. Isso como que eu posso dizer? Isso é um anseio de povos antigos, né? As pirâmides do Egito, né? As múmias, era uma forma da pessoa continuar existindo após a morte. O ser humano não aceita a não existência, não a resistência de não aceitar que um dia vai deixar de existir, né? Então toda a nossa arte, trabalho, música, tudo que a gente faz, na verdade, é o nosso subconsciente querendo continuar vivo de alguma forma, né? E não deixa de ser uma forma de sobreviver, da existência continuar sobrevivendo, né? É uma coisa bem interessante. Então o professor trouxe esses dois alunos aqui, né? Isso. E agora eles vão fazer a pergunta para o professor, né? A Ana Sofia e o Pedro, né? A Ana representou, ela e a Milena, né? As duas representaram a Rudolf Alford no concurso do Vale Muito, né? O poema da Ana ficou muito bom, né? Coloquei em votação, de todos eles ficaram bons, né? Ficou difícil de escolher, coloquei em votação, os professores me ajudaram a escolher. Mas a gente vai expor os poemas deles, agora em setembro ali, já está combinado com a dona Rosa, né?
a gente vai expor ali, vocês vão poder ler, apreciar os poemas deles. E no dia da família a gente quer ver se eles recitam, né, as famílias, toda a festa da família. Né? Quais são seus livros e escritores favoritos? Favoritos é difícil ter um escritor favorito. Acho que tem escritores de época, né, que você prefere mais. Porque eu digo que o leitor ele tem diferentes níveis de leitura, né? O leitor também evolui, né? Assim como a pessoa escrevendo, ela evolui nos estilos de escrever, na forma de escrever, o leitor também tem sua evolução. Então a primeira etapa ali é juntar o A, o B, juntar as letrinhas, né? Depois formar as palavras, depois conseguir compreender uma frase, um texto, e vai evoluindo, né? E a gente também vai evoluindo na leitura. Então eu digo que teve épocas de escritores serem naquele período ser a preferência, né? Então na infância ali, os livros, eu gostava muito de ler as histórias em quadrinhos, né? A Turma da Mônica, né? O Zé Carioca, né? Que já, o Zé Carioca tinha um humor um pouquinho mais adulto também, né? Não era tão infantil, né? E a série Bom Livros, que tinha no nosso tempo na biblioteca, tinha aquele livro, na série Bons Livros, não, a série Vagalume, né? A série Vagalume era um apanhado de vários escritores, né? E aí quase toda, boa parte dessas escolas tinha esses livros. Então tinha lá O Cadáver que Ouve Rádio, né? Escaravela do Diabo, tinha Açúcar Amargo, né? Esses livros, né? Então era até um pouco um nível um pouco mais alto para a minha leitura, mas já li ali com 9 anos, eu pegava esses livros e lia esses livros ali, né? E uma das referências também de leitura foi a Bíblia, né? Com 9 anos, ali quando comecei a ler, eu acho que com 9 anos que eu botei na cabeça e concluí a leitura, né? Toda, né? Então foi um livro que influenciou bastante, ainda influencia até hoje, né? A questão da literatura, né? Então existe uma forma de você ler o livro de forma sagrada, né? A ideia de fé, do sagrado, mas eu também sugiro que as pessoas leiam como literatura, né? A gente lê os mitos da Grécia e tal, e outros escritos que são a religião da época, né? Eles liam aquilo de forma sagrada, hoje a gente lê de forma mitológica, né? Como literatura, e tem um grande aprendizado, é um reflexo da humanidade também, da psique humana, né? E a Bíblia ali, ela conta histórias, né? Conta histórias, então se a gente lê como literatura, né? Se a pessoa lê como literatura, ela também vai tirar proveito, né? Mesmo que não tenha fé naquilo, né? No sentido de sagrado, ou de produzir sua fé nesse escrito. Mas ele tem, como literatura, ele traz grandes aprendizados também, né? Você conhecer um estilo diferente de escrita, né? E reflexões para compreender a mente humana também, né? Um escritor que é voltado para as crianças, eu fui conhecer lá com meus 20 anos, né? Com meus 20 anos, o Pequeno Príncipe, um livro que eu já li ele várias vezes, né? Eu recomendo a leitura, então, conforme a idade você passa, você vai tendo uma visão diferente do mesmo livro. E para mim ali o Pequeno Príncipe é o próprio aviador, no meu ver, né? Cada um tem uma interpretação, uma compreensão, né? E que ele caiu lá com o avião no deserto, lá com pouca água, e para mim ele começou a fazer um balanço da vida, do que valeu a pena, do que não valeu, do que importa na vida, do que não importa. E para mim o Pequeno Príncipe são as reflexões do próprio aviador, né? Quando ele consegue resolver o problema, o Pequeno Príncipe desaparece. E ali o Pequeno Príncipe é picado por uma cobra, né? Então para mim não faz sentido se ele voltou do planeta dele, né? Com o corpo dele, não precisava ele se desfazer do corpo para voltar para o planeta, né? Aí ele toma a picada da cobra, e para mim seria uma espécie de suicídio, né? E eu acho que não seria essa a ideia. Então para mim, quando o aviador resolveu o problema ali, não fazia mais sentido o Pequeno Príncipe ali, né? Para mim é um resumo, é ele conversando com ele mesmo. E ele volta uma pessoa diferente depois dessa experiência, né? Na adolescência eu li muito Sidney Sheldon, né? Gostava muito do Sidney Sheldon, porque o Sidney Sheldon é um livro que ele, de um capítulo para o outro, ele não... Acontece muita coisa de um capítulo para o outro, ele é um contador de histórias, né? Só que tem uma leitura pesada, algumas cenas pesadas, né?
dependendo da idade para ler e tal, né? Tem umas, né? Mas eu consumi bastante esse tipo de leitura também. O Érico Veríssimo, né? As crônicas dele, né? Gosto muito. E ali no ensino médio ali eu conheci ali alguns clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, né? José de Alencar, Luiz Azevedo, e aí o Lima Barreto, né? E o Machado de Assis e o Lima Barreto eu gosto muito desses caminhos, né? O Machado de Assis, que eu acho interessante, é que ele pega uma ideia simples, aí tu pegar a história dele, né? Os romances dele são histórias simples, uma ideia bem simples, mas é a forma de contar a história. E é um livro que você está chegando nos últimos capítulos, você não vê aquela coisa que está acontecendo no ápice da história, que está, né, chegando no final. Parece que ele resolveu parar de escrever. Ele decidiu parar de escrever. Se ele quisesse continuar escrevendo, ele continuaria escrevendo. Mas ele resolveu parar. Ele foi escrevendo, não, agora vou parar aqui. Dá essa impressão, né? Porque a leitura dele é de muita ironia, ele é muito irônico, né, nos textos dele. E a forma de contar a história, a narrativa, tanto que é difícil reproduzir o Machado de Assis na arte do cinema, né? A arte dramática, você dramatizar o Machado de Assis é muito difícil, porque é a linguagem do narrador que é diferente, né? Que dá toda a elegância do texto, né? A linguagem do narrador, né? A forma dele narrar a história. Aí depois conheci o Lima Barreto, né? O Lima Barreto, ele sofreu bastante preconceito, né? Interessante que o Machado de Assis, ele era mulato, né? E o Lima Barreto negro. E o Lima Barreto sofreu muito preconceito também nessa questão da cor e tal, né? Mas ele é de uma ironia muito grande também, eu coloco eles no mesmo nível, Lima Barreto e Machado de Assis, né? Eu li o livro Clara dos Anjos, Lima Barreto, né? O triste fim de Policarpo Quaresma, né? Um grande patriota, né? O Policarpo Quaresma, e acabou sendo morto por ser patriota, né? E Clara dos Anjos, quando eu li Clara dos Anjos, não vou dar detalhes, né? Se interessar pela leitura. Quando eu terminei de ler o livro, eu estava lendo no ônibus, sentado no ônibus, indo para casa. E terminei de ler o livro, eu fiquei mais ou menos uns 10, 15 minutos com aquela sensação, com a mesma sensação da personagem, que é essa beleza da arte da escrita que eu gosto, que eu acho interessante. A pessoa, com as palavras, com a escrita, conseguir reproduzir na gente essas sensações, né? Que a personagem termina se sentindo ninguém, se sentindo nada, né? E você terminei de ler, você sente aquela angústia, aquela sensação de não ser ninguém, com o poder das palavras do cara, né? Uma arte muito boa, acho muito linda esse poder assim, que a palavra tem, que a escrita tem. Aí li vários escritores, né? Depois, por último ali, meus perto dos 30 anos, eu conheci o Dostoiévski, né? Foi o primeiro livro que eu li dele, Os Irmãos Karamazov, não sei se é Karamazov ou Karamazov, cada um pronuncia de uma forma diferente, né? Mas acho que é Karamazov, né? Como eu falei para você, o leitor ele vai evoluindo, né? Então, a primeira vez que eu li Machado de Assis, para um trabalho de escola, eu achei um livro chato, né? Primeira vez, né? Um ano depois que eu li o mesmo livro, Dom Casmurro, eu achei de uma elegância, um gênio, cara, né? E o Dostoiévski, por exemplo, é um nível de leitura que, dependendo do nível do leitor, ele não vai gostar desse tipo de escrita, né? Porque vai se tornar cansativo, né? Mas é um outro tipo de leitura. O Dostoiévski, ele parece que ele vai dando para você uma visão da questão psicológica dos personagens, né? Assim, como tem escritor que você lê o texto, você sabe todas as características do personagem, você vê o personagem, né? As características físicas dele. E o Dostoiévski, você vê a personalidade do personagem, as nuances psicológicas, as mudanças de humor, da mente do personagem mesmo, né? Eu acho isso, o cara era um fera, né? E aí, para você ver, hoje, que eu li muito o Sidney Sheldon, hoje eu já não tenho paciência para ler Sidney Sheldon, que foi um dos livros que eu mais consumi, né? Esse é um tipo de história que eu já não, um tipo de leitura que eu já não gosto mais de consumir, né? E é onde que você vai ficando um pouco mais exigente, tipo assim, talvez pela correria. Então, para eu sentar e ler um livro, eu tenho que ser bom aquele livro, ele tem que agregar de alguma forma, né?
Mas são níveis de leitura, então eu acho que todos os livros, de certa forma, eles são importantes para o nível do leitor. Então ele vai subir, vai escalando, né? Aí você vai subindo essa escala de leitura até o nível de você ter o teu senso crítico. Então tem leitor que ele lê bons livros, mas ele não tem senso crítico, ele apenas reproduz boas ideias. Então vou dar um exemplo assim, por exemplo, você é a favor da liberação das armas, que as pessoas, né, os civis têm porte de arma, né? Aí o Jorge já é contra essa ideia. Aí você escreve um livro defendendo essa ideia com bons argumentos, apresentando os fatos e tal, e você tem bons argumentos nessa ideia. E o Jorge também escreve o livro dele com bons argumentos, com boas ideias, escreve muito bem. Aí um leitor que eu apenas reproduzo boas ideias, né, no lugar de ter meu senso crítico, aí se eu tiver a sorte ou o azar de ler o teu livro primeiro, eu vou sair defendendo a tua ideia. Se eu tiver a sorte de ler o livro dele primeiro, ou o azar de ler o livro dele primeiro, eu vou sair reproduzindo as ideias do Jorge. Mas é o Jorge que sabe argumentar muito bem. De repente a ideia dele não é boa, de repente a tua ideia não é boa, eu não penso como você, eu não penso como ele. Né? Mas vocês se expressam tão bem que o livro que eu li primeiro, né? Daí passa o tempo, eu encontro o livro do Jorge. Eu penso como você, daí eu leio o livro dele, pronto, você já não presta mais, tuas ideias são, né? O Jorge aqui está certo. Mas seria o mesmo efeito se ele lesse o Jorge primeiro e lesse você depois, daria o mesmo efeito. Então, tem gente que sai reproduzindo ideias de bons escritores, boas ideias. O cara traz bons argumentos, boas ideias, lê bons livros, mas ele não tem o pensamento dele. Né? Então, por isso que eu acho interessante a gente ler diferentes opiniões para a gente tirar as nossas conclusões, para você sair pensando com o teu pensamento, com a tua ideia. Então é legal você ter uma ideia e procurar, mas tem alguém que pensa diferente, eu vou conhecer essa ideia diferente e tal. Que é isso que me encanta na filosofia, que você pega um filósofo que fala de um jeito, o cara é um gênio, aí você pega outro cara tão gênio quanto ele falando totalmente diferente, mas você pode não concordar com o cara, mas você fica admirado na inteligência dele, né? Você fica admirado na inteligência da pessoa e tal, e é isso que é o legal, né, da leitura. Então existem níveis de leitura. Então em várias épocas E agora um livro que eu estou lendo no momento ali, que eu estou fazendo parte de um grupo de leitores aqui de Indaial, é a Bibliotecária de Auschwitz, né? Que está bem interessante também. E é um tipo de livro que me chama a atenção, que livros que tem nas entrelinhas muitos detalhes, nas entrelinhas. Eu gosto muito. Então a gente vai evoluindo, né? E a literatura infantil, que eu acho que a gente não deve desprezar a literatura infantil, porque a literatura infantil, ela traz muito, dependendo do livro, ele se sai muito melhor do que muitos livros voltados para a linguagem adulta, né? Por exemplo, uma história que é contada, uma fábula que é muito contada, né? Por exemplo, o cachorro magro e o cachorro gordo, né? E tal, se eu pegar essa fábula e for pensar nela, ela traz várias reflexões que, se as crianças pararem para pensar e começar a fazer pergunta para a gente, profunda mesmo, a gente não consegue sair do lugar, né? Porque é uma reflexão muito grande. Então a literatura infantil, eu gosto muito porque ela tem essa linguagem lúdica, né? E traz muitas reflexões que às vezes passa despercebido, né? Então, dependendo da história, não vai contar uma história para criança se começarem a pensar mesmo, deixa a gente faz perguntas que a gente não tem saída, né? Seria isso. Então foram épocas, né? Foram épocas. A Luísa Azevedo, né? A Luísa Azevedo, a Luneta Mágica, ali tinha uns 15 anos, a Luneta Mágica. O cara escreveu esse livro. Ele é um clássico, né? Da literatura. Ali, esse livro da série Bom Livro. Ali, todos os livros da série Bom Livro, né? Tinha esses clássicos ali, tem literatura do Norte, Nordeste também, tem vários escritores. Então, uma época eu devorei essa série ali, né? Série Bom Livro. Aí é legal que você conhece diferentes linguagens, né? A Luneta Mágica, um livro que eu recomendo para ler também, só que é uma linguagem cansativa no começo e tal, mas esse exercício é legal, né? Porque escalar uma montanha pode ser divertido, né? Cansativo, é difícil, mas é divertido, né?
E a leitura tem esses detalhes. Então eu desafio o leitor sempre a evoluir no seu nível de leitura, sempre não ter medo de um livro diferente, de conhecer um livro diferente, mas nunca desprezar a literatura infantil. Sempre de vez em quando volta lá, ler a literatura infantil, alguma coisa, para não ficar tanto nessa linguagem de adulto, né? Voltar uma linguagem infantil, que às vezes é uma linguagem mais simples, na linguagem de criança se diz muitas reflexões. Não sei se eu respondi a pergunta. Turma da Mônica, Maurício de Souza, foi uma, né? Turma da Mônica é show de bola, né? Foi uma das referências minhas de leitura. Além da escrita, professor, você tem outra atividade favorita? Qual? Além da escrita, eu gosto de cantar, mas o problema é que quem está perto não gosta de me ouvir. Tá no banheiro, né? Tá tomando banho, né? No banheiro, na sala, não quer incomodar os vizinhos, né? Também, né? Eu gosto de cantar, gosto de música, gosto de ouvir boas músicas, né? Diferentes estilos. E um dos meus passatempos é colocar uma música lá e cantar junto, né? Eu gosto muito de cantar. Diferentes estilos, né? Música gaúcha, música caipira, né? Forró, choro, né? Rock, assim vai, né? Mas gosto de boa música. Então, para mim a música ela tem duas linguagens. Como a escrita, para mim a palavra ela é uma arte, a música eu também considero uma outra arte. Então tem música que você não precisa nem ter letra, ela mexe com a gente, né? Ou para dançar, para encher o corpo, para levantar o ânimo da gente, ou para provocar sensações de nostalgia e tal, né? Ela tem esse poder. Mas quando você junta as duas, a música, né, e a escrita, a oralidade, eu penso que tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque você está transmitindo uma ideia e uma mensagem. E eu digo que a arte ela não deve ser desperdiçada, tratada de qualquer jeito, né? Então, se você está cantando uma letra, cantando uma música, você está transmitindo uma mensagem através dessa letra. Então, ela tem que ser tratada com cuidado, né? Tem que produzir algo que realmente possa ser apreciada, né? E um dos cuidados que as pessoas devem ter na hora de cantar uma música é a dicção. Como você está passando uma mensagem, a dicção, clareza no que você canta, no que você fala, né? Tem que sair com clareza. Se você precisar colocar legenda, é porque está falhando na dicção, né? São duas artes diferentes, então quando junto as duas, por exemplo, quando eu vou numa palestra, eu não gosto de ouvir fundo musical, não sei de quem foi a pessoa que criou essa ideia de colocar fundo musical, porque para mim são duas linguagens diferentes. A pessoa está falando, eu quero ouvir o que a pessoa está falando, mas se tem alguém fazendo dedilhado e tal, para mim é outra linguagem, ou eu escuto o cara ou eu escuto lá. Então eu tenho que me concentrar muito no que a pessoa está falando, porque a minha mente, eu estou ouvindo duas coisas ao mesmo tempo, é como se tiver duas pessoas. Você está falando comigo, a Ana também, eu não sei qual que eu escuto, vou prestar atenção na Ana ou prestar atenção em você. Para mim é a mesma coisa, ou eu presto atenção na música, ou eu presto atenção no que o camarada fala. Então, para mim, se desligasse um dos dois, seria ótimo. Entende? Então, são duas linguagens diferentes, né? Lógico, tem gente que gosta, aquele fundo musical, aquela coisa toda e tal, mas eu, numa palestra, alguém está falando, eu já não gosto de ouvir fundo musical. Para mim, a oralidade é uma arte também, né? Então, nos intervalos, dentro do tempo, quando ela é um complemento, um conjunto, no caso, né? Aí tudo bem, mas quando é algo à parte, que não tem nada a ver com o que o cara está falando ali, é só para... Daí eu não gosto. Eu acho que o cara que está tocando está perdendo o que o cara está falando, né? O cara que está falando está perdendo o que o outro está tocando. Então, os dois saem perdendo. Os dois saem perdendo, então um dos dois teria que dar atenção para o outro, né? Seria isso. Cantar é um dos hobbies, né? Mas é só em casa mesmo, né? Ou festa de aniversário com os amigos e tal, mas para rir, né? Nada de... para pagar mico mesmo, né? Você tem algum sonho? Qual? Sonho? Meu Deus, tem vários sonhos, né? Já realizei alguns. Então, um dos meus sonhos
uns sonhos hoje, que a gente vai reformulando os sonhos, né? E eu já estou com 41. Então, quando a gente é criança, tem vários sonhos, quando é jovem, tem outros sonhos, e depois, com o passar do tempo, você vai aprendendo a aceitar a vida conforme ela vai chegando também, né? Você vai deixando de aspirar a grandes coisas, no sentido material, não sei, né? Mas o meu sonho é poder chegar à velhice com saúde e com lucidez, e caso eu tenha netos, poder ver os netos crescerem, caso eu tenha netos, e poder chegar à velhice vendo as minhas filhas evoluírem como pessoa. Seria um sonho, né? E poder chegar com os irmãos e muitos amigos que tem hoje, chegar à velhice também, né? Chegar lá com lucidez e poder compartilhar a velhice com as pessoas que eu gosto. Seria um sonho, né? E por que eu não digo coisas materiais e tal, não que a gente não aspire isso, mas que isso não é o principal da vida, né? Isso a gente vai batalhando no dia a dia e tal, mas os sonhos que não dependem do nosso esforço, né? Que depende só do nosso esforço, depende da gente, do acaso, depende de outros, esses sonhos eu considero mais importantes, né? Aquilo que depende só da gente, a gente vai batalhando, né? Que dica você daria para alguém que gosta de escrever poemas e está começando? Para quem está começando, primeiro, não deixar de escrever. Quer dizer, a pessoa escreve e acaba, né? Não jogar fora o que escreveu. Guarda. Guarda, porque às vezes um texto que a gente escreve que não tem nada a ver, não ficou legal, mas é a ideia do texto que é boa. O texto às vezes não é bom. Que é isso que eu às vezes tenho esse olhar quando eu leio um texto dos alunos. Às vezes o texto não está bem escrito, o texto não está bem, mas tu pega a ideia do texto, a ideia é boa. Aí onde que a gente pede para o aluno escrever de novo e tal, né? Às vezes o aluno quer rasgar, jogar aquele texto fora, igual o aluno que ficou ali, representou a Indaial no poema, ele queria reescrever, escrever outra coisa. Faltou uma parte, concluir ali e tal. Eu disse, não, continua aqui porque a ideia é boa. Né? Igual o poema da Ana também, né? Chegou da metade em diante, da metade do poema em diante, a segunda metade não tinha nada a ver com a primeira parte. Eu disse para ela, tira isso aqui fora e continua essa ideia aqui, essa sequência de ideia aqui. Então, guarda o texto que às vezes está uma ideia boa, quando chegar o momento que você estiver assim, mais amadurecido naquela ideia, né? Ou com mais habilidade para escrever, você pega e recupera aquelas ideias e escreve elas, né? De uma forma melhor. E ler bons livros, né? Ler diferentes estilos de poemas, de escritos, né? Crônicas, sonetos, haikais, né? Artigos, contos, e tenta reproduzir também as suas ideias na linguagem que você mais gosta, mais identifica, né? Mais se identifica. Então, eu gosto de escrever histórias, então escreve histórias e procura observar e apresentar, não fica para você. Não fica para você essas ideias. Começa a apresentar para o pai, para a mãe, para um professor, para uns colegas, para o vô, para a avó, né? Apresente esses textos, essas ideias que você escreveu. E com o tempo você vai perceber que isso, vai mexendo com as pessoas também, vai criando impacto, né? E você vai pegando habilidade. E saber ouvir uma boa crítica. Existem pessoas que criticam apenas porque criticaram, né? E tem pessoas que realmente elas vão olhar o texto e vão dar sugestões valiosas, dicas valiosas, às vezes uma palavra aqui, uma alteração no texto, né, e tal, vão dar dicas valiosas e você vai aprendendo com essas pessoas a evoluir na tua escrita. Mas uma das coisas que o escritor ele tem que estar preparado, quem escreve tem que estar preparado para duas coisas. Para ouvir boas sugestões, as críticas que vêm de pessoas que vêm para dar boas sugestões e daqueles que apenas esnobam o trabalho, né? Não dão importância. Mas a pessoa que escreve, ela tem que saber valorizar o trabalho dela. Chega um momento que você vai ter que saber dizer, não, isso aqui ficou bom. Você gostou do que você escreveu, isso aqui está bom, ficou bom. Quando alguém criticar o teu trabalho apenas por criticar, você sabe que a pessoa não está... você não vai aceitar aquilo, não é questão de orgulho, é que o teu trabalho ficou bom mesmo. Então a gente tem que saber a hora de
de reconhecer que fica bom. Você participei de um curso de artes uma vez, e tinha um cara lá pintando um quadro, e ele era o melhor, para mim, ele era o melhor, só que ele não sabia a hora de parar. Então ele não sabia a hora de parar. Quando o trabalho estava bom, ele não sabia reconhecer quando estava bom, que está ótimo. Aí ele ficava fazendo retoques aqui, ali e tal. Chegava no fim e ficava bom o trabalho. Mas eu conseguia ver quando ficava ótimo o trabalho dele, mas ele não reconhecia, ele não sabia ver isso no trabalho dele. Então a gente também tem que saber, seja qualquer área, né? Então a gente tem que saber reconhecer quando o trabalho da gente está bom. Não, aqui está bom, aqui está legal, aqui eu acertei, aqui está jóia, né? E você valorizar o seu trabalho, né? E começar a mostrar, né? E participar. Tem um concurso na escola, vai lá, participa, né? Tem teatro, dança, né? Vamos lá, participa do que tiver, né? E as oportunidades que surgem. E tudo isso contribui para melhorar a escrita, né? E ler bons livros e tentar reproduzir ideias legais. Eu peguei um gênero legal, né? Vou tentar escrever esse gênero, né? Gosta de música, tenta reproduzir música, né? Pega lá, faz paródia, coloca uma ideia tua na música e tal, e faz essas brincadeiras, que tudo isso é exercício para escrever bem. Então foi isso. Gostaríamos de nos despedir do professor Marcos. Sim. Agradecer a sua presença e seu tempo de estar aqui conosco e dando espaço para você falar a sua palavra final. Tranquilo. Então, gostaria de agradecer vocês, né, parabenizar o trabalho de vocês. Quando vi a ideia de vocês colocada em prática ali com a professora Glauce, né? Glauce, né, que tem a educação física de história, né? E então achei a ideia muito boa, e porque a escola não é feita só pelos professores, a escola é feita pelos alunos. Essa participação, a escola tem vida, né? Tirou os alunos da escola, acabou o sentido de todo o trabalho da escola, né? E a participação dos alunos, o envolvimento dos alunos, né? Tanto em sala de aula quanto uma ideia fora, esse envolvimento, essa participação enriquece a escola e valoriza a própria escola, né? E os próprios alunos, né? Então eu acho que isso é o resultado. A palavra final seria o que agradecer, né, o convite, agradecer a Ana e o Pedro e parabenizar o trabalho de vocês, né? E espero que vocês continuem assim, colocando as ideias em prática, participando com novas ideias, né? Que é isso que faz a diferença na escola, né? É a participação dos alunos. Não tem como ser um bom professor sem bons alunos, né? E não tem como ter uma boa escola sem o envolvimento dos alunos, não existe um bom trabalho, uma boa escola, né? E é isso aí, né? Então é isso. Fechou?